Olá, eu sou o Marcelo Gomes Ribeiro, sou professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também sou pesquisador do Observatório das Metrópoles, que é uma rede nacional de pesquisadores que envolve vários programas de pós-graduação no Brasil. E sou um dos coordenadores do Boletim Desigualdade das Metrópoles, no qual nós acompanhamos a conjuntura referente às desigualdades de renda, principalmente de renda do trabalho, no conjunto das regiões metropolitanas brasileiras. Eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito pelo Instituto Ethos. Para mim é uma enorme satisfação poder participar aqui da gravação deste vídeo, para falar de um tema tão relevante quanto é o tema que me foi proposto sobre a inflação e o aumento das desigualdades nas metrópoles brasileiras. De fato, nós estamos acompanhando essa conjuntura mais recente das desigualdades no Brasil, especialmente nas suas regiões metropolitanas, e uma das coisas que nós temos observado é que o nível de desigualdade de renda no Brasil, e aqui eu vou me focar principalmente no rendimento do trabalho, porque o rendimento do trabalho ele é aquele que primeiro é possível ser observado trimestralmente a partir das pesquisas feitas pelo IBGE, com base na Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD contínua, e também porque o rendimento do trabalho é o tipo de rendimento que tem a maior composição dentro da renda familiar. A renda do trabalho, em média, nos domicílios brasileiros, corresponde a mais de 70% do conjunto dos rendimentos que são captados por essas pesquisas domiciliares que o IBGE realiza. Então, tem um peso significativo dentro do orçamento familiar, e o comportamento que ocorre do rendimento do trabalho, portanto, diz muito respeito sobre a situação de vida das famílias em geral. O que nós temos observado é que, desde que começou a série histórica da PNAD contínua, que foi em 2012, nós estávamos passando por um processo de 2012 até 2014 de redução das desigualdades de renda. Esse processo de redução da desigualdade de renda, ele era acompanhado por um aumento do nível da média de renda dos trabalhadores em geral, mas principalmente do aumento da média de renda dos trabalhadores que ocupavam a base da pirâmide social, que nós consideramos aí os 40% mais, os 40% da base da distribuição de renda. A partir de 2015, quando ocorre a crise econômica, uma crise econômica, social e política no país, inclusive registrando aí no ano de 2015 e o ano de 2016 taxas negativas de crescimento econômico do país, começa a haver uma reversão desse processo. As desigualdades, elas se ampliam, elas vão se elevando, e essas desigualdades vão se elevando principalmente porque os 40% da base da distribuição vão perdendo renda. Esse efeito ele não ocorre de modo tão sistemático com os 10% do topo da distribuição de renda, e nem tão sistemático com os 50% intermediários da distribuição de renda, o que faz com que eles consigam manter o seu nível de poder aquisitivo ao longo desse período, mas até 2019 nós temos um comportamento de aumento das desigualdades observada por essa redução do nível de renda média dos 40% mais pobres da distribuição de renda. Quando vem a pandemia, em 2020, essa situação ela se agrava de forma muito abrupta. Então, a partir do segundo trimestre de 2020,
nós vemos o nível de desigualdade dar um salto muito elevado, né? E esse salto na desigualdade de renda do trabalho, ele se deveu, primeiro, pelo fato de que todos perderam, só que os 40% mais pobres da distribuição de renda foram os que mais perderam, né? Já havia um comportamento de redução do seu nível de renda média, mas o salto com o efeito da pandemia, ele foi muito, muito elevado, né? E isso se deve ao fato de que grande parte dos trabalhadores que fazem parte desses 40% da base da distribuição de renda terem vínculos informais, vínculos precários no mercado de trabalho, que não tiveram condições de garantir seu nível de remuneração quando muitas atividades econômicas tiveram que ser fechadas, as pessoas tiveram que se recolher em casa, né, para tentar inibir a propagação do coronavírus naquela ocasião, né. Ocorre que, a partir do final do ano de 2020, essas pessoas que estão na base da distribuição de renda, elas voltam ao mercado de trabalho, mesmo ainda em condições não adequadas do ponto de vista sanitário, porque a gente ainda não tinha vacinas naquele momento, mas esse segmento que se vê em dificuldades do ponto de vista de sua renda volta ao mercado de trabalho, esse retorno ao mercado de trabalho ao final de 2020, começo de 2021, vai contribuir para que esse segmento consiga apresentar uma trajetória de recuperação do seu nível de rendimento médio, apesar de não ser o nível ainda correspondente àquilo que se verificava antes da pandemia. O problema que ocorre principalmente é a partir de 2021, quando este segmento, ao retornar para o mercado de trabalho, e aí, a partir de começo de fevereiro, março, inicia-se um processo de vacinação no país como um todo, permitindo que, de fato, as pessoas tenham condições de ter um retorno com maior segurança sanitária ao mercado de trabalho, de fato, começa a haver uma redução da taxa de desocupação, as pessoas passam a voltar a ter nível de remuneração do trabalho, mas começa a ter uma escalada do efeito inflacionário. E esse efeito inflacionário ele vai se propagar para toda a sociedade, né, de atingir todos os segmentos de renda, né, tanto os segmentos de mais alta renda e também os segmentos mais pobres que já tinham um nível de rendimento médio inferior àquilo que se observava anterior à pandemia. Então, desde o segundo trimestre de 2021, principalmente, nós temos uma situação de que a redução da desigualdade de renda que a gente passa a observar, ela é uma redução que todo mundo está perdendo, né, na medida em que tanto os segmentos mais ricos, como da distribuição de renda, no caso, os 10% do topo da distribuição, quanto os outros segmentos de renda estão perdendo renda. E como dado o efeito inflacionário, isso faz com que o aumento da renda dos mais pobres pelo retorno ao mercado de trabalho e com o efeito inflacionário faz com que a sua perda em termos relativos seja menor do que aqueles que ocorrem com os segmentos de mais alta renda. E isso contribui para essa redução da desigualdade de renda. Mas é uma redução da desigualdade de renda em que todo mundo está perdendo em função da queda do poder aquisitivo. Esse quadro ele permanece até o final de 2021, né, e a gente passa a ter agora, no começo de 2022, com os últimos dados divulgados pela PNAD contínua trimestral do primeiro trimestre de 2022, mostrando uma nova elevação da desigualdade de renda, e essa elevação da desigualdade de renda se manifesta principalmente nesse contexto por uma redução do rendimento médio, de novo, dos segmentos de mais baixa renda. Então, o que nós podemos observar é que, ao longo desse processo, né, os segmentos que mais são atingidos, né, pela pandemia e pelo efeito inflacionário
né, é o segmento da base da distribuição de renda, esses 40%, e isso vai contribuir de forma significativa para a elevação da pobreza do país, né? Quando nós utilizamos, para falar de pobreza, nós precisamos falar não apenas do rendimento do trabalho, mas precisamos falar de todos os tipos de rendimento. Quando nós observamos o conjunto dos rendimentos, não apenas o do trabalho, o que nós vamos ver é que no ano de 2020, a pobreza ela tende a diminuir, principalmente no momento em que o governo federal ele paga o auxílio emergencial naquele valor de R$ 600, quando foi inicialmente no mês de maio até setembro, agosto, setembro de 2020. Depois, esse auxílio emergencial ele se reduz para o valor de R$ 300 até dezembro de 2020. Fica um trimestre sem pagamento de auxílio emergencial no ano de 2021, quando é retomado novamente esse pagamento, mas no valor de R$ 400. Quando nós consideramos esse conjunto de rendimentos, a gente vê que o efeito do auxílio emergencial no ano de 2020 contribuiu de forma significativa para a redução da pobreza e da extrema pobreza. Na medida em que esse auxílio foi diminuindo o seu valor e depois deixou de existir, os níveis de pobreza voltaram a aumentar, né? E o que nós temos observado é que no ano de 2001 nós atingimos taxa de pobreza no país como a gente não via desde o começo do século, né? A taxa de pobreza que está em torno de 28%, é uma taxa que era da década de 90, que a gente tinha resolvido esse problema nos anos 2000, né, começo dos anos 2010, né, mas que agora a gente retoma este mesmo nível de patamar, agravando a situação social da população, né, e agravando a condição de sobrevivência de forma adequada, né, principalmente, né, neste caso aí, das pessoas que são os mais pobres. Então, esse contexto, desde a crise de 2015, impactada principalmente pela pandemia em 2020 e, posteriormente, pelo efeito inflacionário que nós vamos observar a partir de 2021, ele tem sido muito mais perverso para o segmento da população de mais baixa renda. E a reversão desse quadro, ela precisa ser contida, do meu ponto de vista, sob duas perspectivas. Uma é que a gente possa ter um nível de recuperação da economia que seja capaz de aumentar os postos de trabalho e também aumentar o nível de renda da população que está vinculada ao mercado de trabalho. De um outro lado, também é necessário fazer com que haja um processo de controle inflacionário. A inflação, do modo como ela está estabelecida, ela, mesmo que as pessoas aumentem seu nível de renda, ela faz com que as pessoas tenham um menor poder aquisitivo, né? Então, e esse controle inflacionário requer que, de fato, seja feito um diagnóstico correto sobre a inflação, né? O que o Banco Central do Brasil tem feito por meio do Comitê de Política Monetária, na perspectiva de tentar inibir a inflação, é aumentar a taxa de juros. Mas essa orientação de aumento da taxa de juros do Banco Central, ela é feita para inibir um tipo de inflação que é caracterizada como inflação de demanda. Só que o que nós temos, na verdade, é que a inflação que ela passou a ocorrer no Brasil e no mundo, desde 2020, em função da pandemia, ela foi uma inflação de oferta, uma inflação decorrente do aumento dos custos produtivos. Não tem a ver com a demanda, as pessoas não aumentaram o seu nível de renda para poder gastar mais na economia. Então, realizar um diagnóstico correto da inflação, né, e como que ela se propaga, inclusive para os bens e serviços voltados para as famílias, para os consumidores, é fundamental para que a gente tenha condições de reverter o quadro que se instalou no país desde este momento e que tende a continuar um quadro ruim na medida em que nós temos taxas de juros elevadas, né, inflação ainda alta e um nível de crescimento econômico muito baixo.